Diz assim: no terceiro mês da saída da terra do Egito, e naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. E viajaram de Refidim até o deserto do Sinai, e se acamparam no deserto, e Israel se acampou ali, de frente para o monte. E Moisés subiu até Deus. Na minha versão está assim: atendendo ao seu chamado. Em outras versões, diz que Moisés subiu até Deus para encontrar-se com o Senhor, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Irmãos, Moisés, ele foi um homem que teve várias fases da vida dele. A primeira fase da vida dele, ainda criança, ele quase morreu porque estava tendo uma chacina de crianças, onde todos os bebês estavam sendo mortos. Mas Moisés, ele foi escondido por Deus. Ele foi livrado da morte e ele foi criado no palácio de Faraó. Moisés, ele cresce e se torna um homem adulto, e ele começa a perceber que os seus irmãos descendentes israelitas, eles eram escravos no Egito. Então ele, percebendo que aquela não era a promessa de Deus, que a promessa de Deus é que eles seriam uma grande nação, porque eles vinham da descendência de Abraão, ele vai tentar libertar o povo de Israel no Egito. Sabe como que ele faz isso? Ele começa matando um homem que estava maltratando um israelita. Quando Moisés mata esse homem, ele pega esse corpo e esconde na areia. E ele, pensando que ninguém tinha visto o que tinha acontecido, o texto diz que alguém viu o que ele tinha feito e contaram o que Moisés fez. Então Moisés começou a ser perseguido para ser morto. Então ele fugiu para Midian. E aí começou uma nova fase da vida dele, onde ele encontrou o Jetro. Jetro, ele era criador de ovelhas. Então Moisés, que se interessou pela filha dele, se casou com Zípora e começou a trabalhar para o seu sogro. Cuidava de ovelhas. Então todos os dias Moisés, ele tinha uma tarefa: pegar as ovelhinhas do seu sogro e levar para comer, e levar nos riachos e cuidar das ovelhas. Mas o texto diz que um dia ele foi com as ovelhas para um monte, esse mesmo monte que a gente leu aqui no capítulo 19. E de repente ele viu uma sarça. Para quem não sabe o que é sarça, é uma árvore pequena. E a Bíblia diz que essa sarça começou a pegar fogo, mas o fogo não queimava. Imagina isso, gente. Imagina você pegar e colocar fogo nessa cadeira, ela não queima. Coisa sobrenatural. Quando Moisés começou a observar que aquela sarça pegava fogo e não se queimava, a Bíblia diz que ele se aproximou para ver o que era. Então ele escuta uma voz dizendo: Moisés, Moisés, não se achegues para cá, mas primeiro tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Sabe por que Deus fala isso? Na cultura egípcia havia muitos deuses, e quando os egípcios iam se apresentar aos deuses do Egito, eles tiravam as sandálias como reverência para adorar aqueles deuses. Então quando Deus fala para Moisés isso, ele está querendo dizer: ei, agora você não está diante dos deuses do Egito, você está diante do Deus dos deuses, o verdadeiro Deus, o Senhor. Então Deus, ele coloca o limite entre ele e Moisés: você só pode conhecer porque a sarça está pegando fogo se primeiro você tirar as sandálias dos seus pés e me honrar. E assim Moisés fez. E ali naquele monte, gente, só tinha Deus e Moisés. Não tinha mais ninguém. Aquele foi o secreto de Deus com Moisés. Naquele monte, sabe o que aconteceu? Deus mandou Moisés pegar o cajado, e aí Moisés colocou o cajado no chão. De repente o cajado virou cobra, e Moisés fugia da cobra com medo. Aí Deus falou assim: calma, Moisés, pega na cauda da cobra que vai se transformar em cajado de novo. Então ele pega na cauda da cobra, e aquela cobra se transforma em cajado. Deus fala assim: Moisés, coloca a mão no seu peito. Ele colocou. Quando ele olhou a mão, ela estava leprosa. Aí Deus falou assim: agora coloca de novo e tira. Ela estava curada. Deus estava fazendo milagres em Moisés. Deus estava ensinando Moisés a fazer milagres. Preste atenção, quem estava no monte? Deus e quem? Não tinha uma plateia, não tinha uma multidão, não tinha ninguém observando os milagres que estavam acontecendo naquele monte, porque era um lugar de secreto entre Deus e Moisés. Sabe o que eu quero dizer? A nossa vida em público é aquilo que a gente experimenta com Deus no secreto. Nós estamos vendo o tempo dos palcos, dos shows, dos aplausos, da fama, das redes sociais, mas está faltando o principal, que é o secreto. Deus não forma pregadores no púlpito, Deus forma pregadores no secreto. Deus não forma ministros com o microfone na mão, Deus forma ministros no secreto. Precisamos ter experiências com Deus no secreto.
Porque é lá que Deus nos prepara e aqui Ele nos revela. Aqui ou em qualquer outro lugar. As pessoas estão procurando. Gente, eu não faço isso. Nada contra quem faz, eu sei que tem muitas pessoas que fazem. Agendas abertas. Gente, na época que eu ia pregar nas igrejas, eu nunca fui divulgar agenda. Sabe por quê? Porque quem faz a nossa agenda é Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, muitas vezes nós estamos na nossa casa e Deus manda você em algum lugar. Deus manda você em alguma igreja. Muitas vezes Deus manda você não ir em algumas igrejas. Moisés então, naquele monte, ele começa a aprender a fazer milagres. O que mais me chama a atenção é o que tudo que Deus fez com ele e mostrou para ele naquele monte, no secreto. Quando ele chegou no Egito, Deus fez as mesmas coisas. Moisés chegou no Egito diante de Faraó. E a Bíblia diz que ele pegou o cajado e ele colocou o cajado no chão. O cajado dele virou cobra. Só que os magos, os macumbeiros do Egito, eles falaram assim: nós também sabemos fazer isso. E a vara deles também se transformou em cobra. E aí ficou a cobra de Moisés e a cobra dos magos. Aí sabe o que aconteceu? A cobra de Moisés comeu a cobra dos macumbeiros. Você acha que o poder das trevas não se levanta contra você? Você acha que os demônios não estão se levantando contra nós? Você acha que não existem pessoas malignas que estão tentando usar o poder das trevas para nos destruir? O mais maior que está em nós, querido. Crente de verdade não tem medo de macumba. Crente de verdade não tem medo de oração contrária. Crente de verdade não tem medo de palavra contrária. Crente de verdade não teme o mal, porque maior é o que está em nós. Sabe por que Moisés foi para o Egito? Ele foi para o Egito primeiro porque ele teve um encontro com Deus. Se você reparar aqui nesse texto, a missão de Moisés não era só libertar o povo do Egito, mas era fazer o povo se encontrar com Deus assim como ele se encontrou. É impossível levar pessoas para a presença de Deus se você não está na presença de Deus. É impossível você conseguir levar pessoas para lugares que você não foi ainda, que você não está tendo comunhão e relacionamento, como Jesus disse. Se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova. Se um cego tentar guiar o outro, então nós precisamos compreender o que Deus queria fazer com Moisés, o que Deus queria falar com Moisés e através de Moisés. Então nós conhecemos a história que Moisés tira o povo do Egito, chega diante do Mar Vermelho, Deus abre o mar, eles passam o mar, e aí a gente vem para Êxodo 19. Coloque, por favor, novamente o versículo 1, que diz que quando eles saíram do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. Versículo 2. E depois que eles saíram de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou aonde? Diante do monte. Que monte? O mesmo monte que Deus tinha encontrado com Moisés. Porque a missão de Moisés não era construir um império para ele. A missão de Moisés era levar pessoas para a presença de Deus, tirar pessoas da escravidão para viver a promessa de Deus. Essa era a missão de Moisés. Ele trabalhava por vidas e não por bens. Porque hoje há muita gente trabalhando por bens e não por vidas. Foi como Jesus fez com o gadareno. Aquele homem estava endemoniado, uma legião de demônios. E aí os demônios falaram assim: Jesus, nos lance para os porcos. Sabe por que Jesus deixou? Porque naquela região havia criação de porcos. E aquele povo tinha um problema, a avareza. Então aqueles espíritos que tinham uma vontade de matar o gadareno, um espírito de suicídio, eles entraram nos porcos. Quando os porcos ficaram endemoniados, eles se lançaram no precipício e morreram. Então teve um grande prejuízo para aqueles homens que moravam em Gadara. Quando a notícia se espalha em Gadara, que eles tiveram um prejuízo financeiro, sabe o que eles fizeram? Eles não ficaram contentes com a salvação e libertação do gadareno. Eles ficaram tristes com Jesus pela morte dos porcos e expulsaram Jesus de Gadara, porque eles preferiam bens do que almas. Mas Jesus não. Jesus preferiu perder bens para ganhar uma alma. Queridos, o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro?
Todos os meses nós enviamos dinheiro para missões. Todos os meses. Mas nós podemos fazer mais. A igreja, ela pode fazer mais. Nós podemos fazer mais pelas almas. E esse dinheiro, ele vai 100% para missões, gente. Esse dinheiro que é enviado chega nos missionários, as pessoas que precisam. As pessoas que estão em lugares difíceis de pregar, lugares que tem perseguição. Pessoas que moram em lugares que mal... Os irmãos mais antigos aqui lembram quando veio a missionária Célia aqui contando do Senegal. O banheiro lá no Senegal, gente, sabe como que era? É um buraco no chão. O banheiro é assim lá. Ela contando que ela chegando lá teve que comer rato. E várias outras coisas. Ela mostrou para mim um vídeo uma vez, que eles chegaram no lugar onde comprar peixes. Gente, era tanta mosca que você não viu o peixe. De tanta mosca em cima do alimento. Infelizmente, quanto mais a gente cobiça do mundo, menos para o reino a gente faz. Pode reparar. A gente fica tão viciado na cobiça. Eu quero o carro igual daquele vizinho, eu quero aquela casa igual daquele fulano. Não é errado, irmão. Mas se você deixar a cobiça guiar a tua vida, você nunca vai ter tempo para Deus. Você nunca vai ajudar as pessoas que precisam fazer a obra do Senhor. Você nunca vai ajudar com o alimento aqueles que precisam, que estão passando fome. Você nunca vai doar uma roupa, porque a cobiça não deixa você ser generoso e abençoar o reino de Deus. A gente não tem, como eu falei sexta-feira, a cobiça não deixa a gente ser grato pelo que a gente tem, pelo que Deus já nos deu. Mas a cobiça faz a gente ficar triste pelas coisas que a gente não conseguiu comprar ainda. Aí você pensa, quando eu comprar aquele celular, quando eu comprar aquilo que eu quero, eu vou ser feliz. Você nunca vai ser feliz, porque a felicidade não é algo que você compra. Felicidade é um modo de viver. Salmo 128, versículo 4. Versículo 1 até o 4. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz será e irá bem. A felicidade não começa quando você compra algo, quando você conquista o bem. A felicidade começa quando você aprende a temer a Deus. Tem pessoas pobres que são felizes, porque a felicidade dela não está no que elas possuem, está no Deus que elas servem. Existem pessoas ricas que morrem de depressão e são tristes, amarguradas, porque eles tentam preencher um vazio que só Deus pode preencher. Você vai glorificar a Deus pelo que você tem, ou você vai continuar reclamando pelo que você não comprou ainda? Êxodo 19. Está Moisés e todo o povo ao pé do monte, gente. E Moisés, ele sabia que Deus iria descer lá, porque Deus prometeu. Sabe o que Deus fez para o povo chegar lá? Deus abriu o mar, Deus enviou pragas, as águas do rio viraram sangue, teve praga de rã, teve a morte dos primogênitos, Deus abriu o mar vermelho, Ele tirou a água da rocha, Deus enviou o maná. Porque para libertar o povo, Deus faz o impossível. Para fazer você viver a promessa dele, Ele faz o impossível na sua vida. Gente, não importa qual é a barreira, se está impedindo você de ver a promessa de Deus, vai cair por terra, porque Deus tem que cumprir. O que você acha que é maior? O que você está passando ou Deus que você serve? Quando você olha para a sua pequenez, você tem medo, você quer parar. Mas quando você olha para o tamanho do Deus que você serve, você percebe que isso é só mais um problema, que Ele vai abençoar você e vai abrir porta. Repare no texto, Êxodo 19, eu vou ler na minha versão esse texto, vou ler na minha versão. Escute, Êxodo 19, 3. E Moisés subiu até Deus. Presta atenção agora como está a minha versão, está diferente dali, tá? Atendendo o seu chamado. Ou seja, o chamado de Moisés não era pregar, não era cantar, não era nada disso. O chamado de Moisés era conhecer a Deus e fazer o povo conhecer a Deus. Você está entendendo isso? O seu chamado não é cantar, pregar, não é isso o seu chamado, irmão. Isso é o serviço que você está fazendo porque você foi chamado por Deus. Nós não somos chamados para ser cantor, pastor, pregador, não é isso. Nós somos chamados para a presença de Deus. Se você quer fazer algo, mas você não quer dar importância para a presença de Deus, não tem propósito, não tem sentido algum. Deus está nos chamando para a presença. Preste atenção. Ninguém vai mudar você. Mulher, para de tentar mudar o seu marido. Marido, para de tentar mudar a sua mulher. Quem vai mudar é o Espírito Santo. É a presença de Deus que muda as pessoas.
Se você não dá ouvidos para a voz de Deus, você acha que você vai mudar a cabeça e o coração do seu cônjuge? Não vai. Não vai, esquece. E o que eu quero ministrar essa noite é sobre ambiente de transformação. Por que tem pessoas que passam anos no mesmo pecado? Por que tem pessoas que passam meses, anos na mesma sujeira? A pessoa não se incomoda com o pecado. Quando você está num ambiente de transformação, você não é forçado a mudar. O Espírito Santo te convence a mudar. Não, irmã, você chegou nessa igreja aqui, mas aqui nessa igreja nós não usamos calça, só saia até o pé, cabelo até o calcanhar. Espírito Santo que muda. Ambiente de transformação. Quanto mais você tem contato com Deus, menos você é a pessoa que você é. Versículo 4. Olha o que Deus fala. A primeira coisa que Deus faz para o povo ao pé do monte, Ele começa a lembrar o povo do que Ele já fez. Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como transportei vocês sobre asas de águias. Povo pobre, escravo, só trabalhava para comer, para não morrer de fome. Deus falou assim: eu coloquei vocês como asas de águia, vocês voaram alto. Você acha que a sua vida vai continuar desse jeito? Deus vai fazer você voar, irmão. Asas de águia, você vai sair desse lugar, Deus vai te levar para um lugar. Versículo 5. Preste atenção, que a promessa, ela é boa, mas ela tem uma condição. Se me obedecerem e guardarem a minha aliança. Olha só, Deus, Ele não quer povo que não tem aliança. Primeiro passo para você viver a promessa: reveja a sua aliança com Deus. Como que está a sua aliança com Deus? Você quebrou a sua aliança com Deus? Como que está a sua vida com Deus? Você está bem espiritualmente? Como está o teu coração? Como está os seus pensamentos? Você quer saber como você está espiritualmente? Como que estão os seus pensamentos? Você tem pensado assim: Deus me esqueceu, vou desistir de tudo, Deus não me vê, ninguém me ama. Agora preste atenção. Olha o que Deus fala: vocês serão o meu tesouro especial entre as nações. Versículo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Isso aqui, gente, isso aqui, esse texto aqui, Pedro, ele escreveu no Novo Testamento por causa desse texto. Se você ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro fala que nós somos sacerdotes, geração santa, assim, geração eleita, nação santa. Que Pedro estava dizendo: ei, o povo de Israel não quis subir no Egito, eles não quiseram ser povo exclusivo de Deus, mas vocês, igreja, vocês são nação santa, vocês são uma geração escolhida, vocês se tornaram reis e sacerdotes. Preste atenção, você sabe o que é o sacerdote? O sacerdote na Bíblia, ele era uma pessoa escolhida para ser o representante do povo diante de Deus. Quando a Bíblia nos chama de sacerdote, está dizendo assim: ei, você é alguém escolhido para ser um representante de Deus na terra. Você não é qualquer um, irmão. Você é sacerdote. O sacerdote, ele tem o direito de ter acesso à glória do Pai. O sacerdote é aquele que ministra diante do Pai, é aquele que tem acesso à glória do Pai. O sacerdote é aquele que intercede por aqueles que estão fracos e caídos. Você é essa pessoa. Você não é gospel, você não é evangélico, você é sacerdote. Coloca isso na tua cabeça, no teu coração. A gente pensa assim: eu sou ninguém, eu sou um perdido, eu sou... Sabe o que é isso? É crise de identidade. A crise de identidade tem matado a fé da igreja. Não falei igreja aqui, igreja geral. As pessoas não sabem quem são em Cristo. As pessoas não sabem o poder que elas têm em Cristo e a identidade que elas têm em Cristo. E por isso que muitas estão na vida cristã. Então tudo que Deus queria do seu povo era que eles ouvissem a sua voz e obedecessem. Era isso que Deus queria. Versículo 7. Moisés então, ele desceu do monte e convocou as autoridades do povo e expôs todas as palavras que o Senhor havia ordenado que ele
Você sabe o que é ser usado por Deus? É você repetir o que Deus falou com você no secreto. Ser usado por Deus é você repetir o que Deus mandou falar. Mas agora tem um porém. Como que você vai falar algo, sendo que você não ouviu o que Deus queria dizer? Vocês estão entendendo a falha espiritual? É que a gente quer falar algo sem primeiro ouvir. A gente quer ser voz sem primeiro dar ouvidos ao que Deus quer falar com a gente. Irmãos, nós não podemos viver uma vida profissional, uma vida mecânica. Nós precisamos aprender a ter comunhão e relacionamento com Deus, e entrar no lugar onde Deus, é Ele que fala, é Ele que manda, é Ele que dá a direção. Você acha que antes de pregar, eu não paro a minha vida e falo assim: Senhor, o que o Senhor quer falar? Senhor, qual que é a necessidade espiritual da igreja? Senhor, o que está acontecendo com a sua igreja, que eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo? O que está acontecendo com o seu povo? Qual é a mensagem que nós precisamos ouvir, Senhor? Versículo 9. Olha isso. Então o Senhor disse a Moisés: virei em uma densa nuvem. Olha só, Deus levou o povo no monte. Agora Deus falou: agora eu vou até vocês. Porque tem gente que rejeita Deus, rejeita a palavra, não quer saber de adoração, não quer saber de comunhão, e está esperando a nuvem atrás dele. Não, é Deus que tem que vir atrás de mim. Não, eu sou especial, eu não preciso buscar Deus, é Deus que tem que me buscar. Ah, meu irmão, você não está mais no jardim do Éden, não, onde Deus ia buscar Adão. É outra fase, irmão. Não sei se você sabe, o pecado entrou no mundo, entendeu? Aí Adão e Eva foram expulsos do jardim. E aí Sete, ele começou a invocar ao Senhor, começou a buscar a Deus. Sete, que foi o primeiro que começou a invocar ao Senhor. Precisamos entender que nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos alinhar nossa vida com Deus e falar assim: Deus, eu tenho sede do Senhor. Quem veio? Acho que foi quarta-feira que eu preguei isso. Não lembro, preguei esses dias sobre sede de Deus. Precisamos ter sede de Deus. Tem gente que tem sede de cachaça, de mulher, de pinga, de futebol, de fazer. Tem sede do mundo inteiro, só não tem sede de Deus. Haverá um tempo em Amós, está escrito isso em Amós 8:11, haverá um tempo que haverá fome na terra, não de comida nem de bebida, nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor. Você tem que ter sede de Deus, irmão. Fala assim: quero conhecer mais de Deus. Senhor, eu quero viver uma nova etapa. Deus, eu quero alinhar minha casa, minha família, eu viver um tempo que eu nunca vivi. Eu vou, Senhor, viver algo que eu nunca vivi na minha vida. A sede de Deus tira você do comodismo. E o Senhor disse a Moisés: virei em uma densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Olha isso, Deus está dizendo assim: Moisés, eu vou falar com você, para que quando o povo ouça eu falando com você, eles confiem que você tem intimidade comigo. Sabe qual é o segredo aqui? É que as pessoas querem ouvir quem ouve a Deus. As pessoas, elas querem ouvir alguém que ouça a Deus. Irmãos, o que está acontecendo com a gente? Tem um monte de crente vendo vulto, tem um monte de crente perturbado, um monte de crente gerando escândalos, tem um monte de crente perdido, porque parou de ouvir a voz de Deus. Meu irmão, olha os exemplos de pessoas que talvez fazem parte da sua parentela. Como que está a vida daquela pessoa que é presa na pornografia? Vê se a vida dela está boa. Vê a vida daqueles que decidiram ganhar dinheiro de forma corrupta. Vê como que está a vida deles, como que vai ficar. Você vai ver o resultado se eles se arrependerem. Olha a vida daqueles que decidiram trair a esposa e abandonar ela. Olha como que vai ser o resultado da vida deles. Gente, se você não entender que tudo tem um preço, o caminho que você pode estar tomando tem um preço, e pode ser a sua alma, pode ser a sua família, pode ser a tua esposa, pode ser a sua honra. Tem um preço. Não vai ser de graça. Ah, não, eu estou aqui fazendo esse esquema e ninguém está vendo. Tem um preço. A conta vai chegar. Versículo 10. Não sei se eu consigo pregar tudo. Vamos lá, versículo 10.
Preguei essa mensagem há 10 anos atrás. Não exatamente como estou pregando hoje, mas há mais ou menos 10 anos eu preguei essa mensagem. E aquela mensagem foi uma das maiores mensagens da minha vida. Preguei sobre Moisés, o amigo de Deus. Nunca mais consegui pregar essa mensagem, porque na época também eu não escrevia as minhas mensagens, eu não guardava. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre hoje e amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes, versículo 11, e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Algumas semanas atrás eu preguei aqui sobre a espera da unção. Você se preparar para o momento que Deus vai derramar algo poderoso em você. Deus aqui está preparando o povo. Se preparem, porque no terceiro dia eu vou descer. No terceiro dia eu vou derramar a minha glória sobre vocês. Vocês têm que preparar o coração de vocês. Se santifiquem, se consagrem, porque eu vou descer sobre vocês. Mas tem um detalhe. O povo, eles tinham um problema, eles tinham um pecado que estava impedindo eles. Eu falei outro dia aqui que eu ia pregar sobre bloqueios espirituais, ainda vai chegar o momento. Um dos bloqueios espirituais, para a gente não conseguir ser cheio do Espírito Santo, são os pecados nas áreas sexuais. A pornografia, a cobiça, a traição, a impureza, a imoralidade sexual. E o próprio Deus vai dizer isso para o povo. O próprio Deus vai dizer qual era o bloqueio espiritual deles. Olha um texto, coloca por favor. Versículo 14. Tendo Moisés descido do monte para encontrar-se com o povo, consagrou-o e lavaram as suas vestes. Até aqui tudo bem. Próximo versículo. Então disse ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a... Porque o povo tinha um problema: fornicação. Eu preguei outro dia aqui sobre uma mensagem chamada A Casa Vazia. E nessa pregação, Jesus sobre a casa vazia, em Lucas 12, ele fala que um dos pecados que faz a pessoa chegar no estágio de ficar endemoniada, isso mesmo, de ficar endemoniada, é uma pessoa que está com problemas de imoralidade sexual. Você quer deixar o Espírito Santo triste? É cair na imoralidade sexual. Já contei aqui testemunho de um pastor que congregava com a gente na igreja que eu fazia parte. E aquelas conversinhas de WhatsApp, até que ele mandou um nudes num contato errado, não lembro se foi no grupo, mandou um nudes dele errado, e aí todo mundo descobriu qual que era o pecado dele. Irmãos, Deus não nos deu um espírito de escravidão. Que Espírito Santo é esse que não muda? Que Espírito Santo é esse que não te constrange? Que Espírito Santo é esse que não mostra para você as coisas que estão machucando, que estão magoando o coração do Senhor? Todos nós precisamos de libertação. A grande pergunta é: como que nós conseguimos continuar e viver muitas vezes com uma máscara, com hipocrisia? Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Que Deus quer sinceridade. Ser íntegro também é você falar assim: errei. Gente, eu erro. Teve uma vez que o pastor me deu uma chamada. Você trabalhava no Tanaka e ela comprou um tênis da Olímpicos. Pensa num tênis feio. Misericórdia. Pensa num tênis feio que ela comprou lá. E aí ela trouxe o tênis para mim, toda alegre, né? Dando uns pulinhos de cordeirinho. Trouxe o tênis para mim. Quando eu abri a caixa, o filtro, eu estava sem filtro no dia. Assim, nossa, que tênis ridículo. Parece uma flor murchando assim, ó. Só que minha grosseria, minha arrogância, minha cavalice, eu estava com a ferradura nova. E aí ela ficou triste, só que ela não guardou aquilo. Aí, sabe como que é a mulher, né? A mulher não guarda segredo, ela sempre conta para alguém. Vocês sabem disso, né? Mulher sempre quer contar aquilo que
ela está magoada, está bem, a alegria dela, quer contar para alguém. Ela foi lá e contou para quem? O pastor Ney. Eu sabendo de nada. Aí o pastor Ney me liga. Como tá aí? Tudo bem, tudo bem. Vai buscar a Célia? Eu falei, vou, daqui a pouco eu vou lá buscar ela. Não, deixa que eu passe aí, aí nós vamos junto. Eu falei assim, ó, pastor Ney, amigão, hein? Ela quer ir lá em casa para me pegar, lá na hora do Pongal, hein? É lá na hora do Pongal. Para ir buscar a Célia, eu falei, beleza, vamos lá. Aí o pastor Ney, e aí, como tá? Tá, beleza, a gente no carro. Então, você falou que comprou um tênis para você esses dias. Eu nem me tocando, né? Que quem bate não lembra, né? Dizem que quem bate não lembra. Eu falei, foi, pastor? Aí ela falou assim, pois é, ela falou para mim que você falou que o tênis era ridículo. Ela falou assim, aí engasguei. Eu falei, você falou. Me deu uma descascada. Sabe, irmãos, a gente precisa disso. Esse irmão, eu falhei. Talvez não era a minha intenção de fazer assim, mas errei e falhei. Vamos recomeçar? Mas sabe geralmente o que a gente faz? Vou sair dessa igreja, vou sair desse trabalho, vou sair dessa cidade. Porque a gente não tem a maturidade de resolver nossos problemas, de resolver nossas pendências. Precisamos confessar nossos erros, porque é nesse momento de sinceridade que Deus se agrada. Quebrantamento, irmãos. Quebrantamento. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem mais santo do que o outro, mais ungidão do que o outro. Não tem essa, irmãos. Nós somos pessoas que precisamos de transformação. Você está num ambiente de transformação. Deus não quer deixar você do jeito que está. Ele te ama tanto que Ele não se conforma de você viver do jeito que está. Ele quer te levar para um nível mais profundo. Ele quer provocar em você um crescimento, uma mudança, uma transformação. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então levante sua mão assim para o céu e peça ao Senhor, Senhor, me transforma. Peça ao Senhor para transformar você naquilo que você mais precisa. Peça ao Senhor misericórdia. Peça ao Senhor para Ele tocar você. Peça sinceridade ao Senhor para você entregar Ele as suas maiores fraquezas, aquelas dores, aqueles problemas, aqueles segredos que você nunca contou para ninguém. É aí que Deus quer te tocar. Ah, Senhor, derrama uma chuva de misericórdia sobre nós. Derrama, Senhor, uma chuva, Deus, de recomeço, uma chuva de quebrantamento, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós uma chuva, Senhor, de lágrimas. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, Deus, para nos fazer recomeçar. A maior vontade de Deus é batizar você com o Espírito Santo. A maior vontade de Deus é renovar a tua vida, te fazer falar outras línguas, te fazer ter sonhos, né, irmã Patrícia, né? Te fazer ter visões, ouvir a voz do Senhor. Deus quer comunhão, irmãos. Deus Ele não está esperando de nós shows, eventos. Não é isso que Deus está esperando de nós. Estou dizendo que não é para fazer, estou dizendo que isso não é o que Deus espera de nós. Ele está esperando de nós comunhão, relacionamento, intimidade. Você acredita que se Deus hoje entrasse na tua casa, de muitas pessoas, se Ele entrasse na sua casa, sentasse na sua mesa, tem gente que não ia ter o que falar com Deus. Não ia ter o que falar com Deus. Agora, se o diabo sentasse na mesa dele, vixi, era a noite inteira de conversa, de tanto assunto em comum. Se Jesus estivesse na mesa da tua casa hoje, você teria algum assunto para falar com Ele? Ô, Jesus, não, Jesus, sabe o que é? Não, Senhor, que eu não fui no culto, é chovendo, deu uma garoinha. Não, Jesus, é que hoje eu não estou com muita vontade, sabe? Quais serão as desculpas? Tem uma oração que eu faço muito forte, eu não recomendo você fazer, mas se você for um pouquinho fora da caixa, faça essa oração. Eu faço uma oração assim: Senhor, se eu estivesse agora diante do seu trono, no tribunal de Cristo, o que eu ouviria do Senhor? Afaste-se de mim que eu não te conheço, ou entra no gozo do seu Senhor porque você foi fiel? O que a gente ouviria se hoje fosse o dia do nosso julgamento? Que a gente iria prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós estamos fazendo, vivendo, falando. O que nós ouviríamos de Deus hoje? Nós precisamos se preparar para o nosso encontro com Cristo. Não sei se você sabe, mas esse corpo ele tem prazo de validade. Vai chegar um dia que nós vamos para um caixão e vamos descer a sepultura. Prepare a sua alma. Prepare a sua vida com Deus.
vamos para o capítulo 24. Isso que eu estou resumindo, né, gente? Se fosse pregar toda a história de Moisés, a história de Moisés é muito linda. Você quer aprender sobre liderança, sobre intimidade com Deus? Leia Êxodo. Êxodo 24. Gente, Êxodo 24 é um texto que me emociona muito. Êxodo 24, versículo 2. Vou ler aqui com vocês. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Sabe por quê? Porque Moisés teve todo o trabalho de ir no Egito. Cajado vira cobra, água sai da rocha, o mar abre, Deus faz maná cair do céu, Faraó morre, Deus afoga todo o exército de Faraó no mar. E quando o povo chega no monte, o povo fala assim: não, nós não vamos conhecer a Deus, que Moisés vai em nosso lugar, nós não queremos conhecer esse Deus, nós queremos permanecer no nosso pecado. O que eu estou querendo dizer? Que Jesus morreu na cruz, enviou o Espírito Santo, os apóstolos se levantaram, pregaram o Evangelho, morreram queimados, foram comidos por leões, pessoas foram morrendo em toda a história da igreja para pregar o Evangelho chegar aqui nos dias de hoje, e a pessoa fala: eu não quero conhecer o Espírito Santo, eu quero continuar na desgraça do meu pecado. Somente Moisés se aproximará do Senhor, e os outros não se aproximarão, e o povo também não subirá com ele. Versículo 3. Quando Moisés foi até o povo, ele transmitiu todas essas palavras e ordenanças do Senhor. Todos eles responderam em uníssono: faremos tudo que o Senhor falou. Versículo 4. Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Preste atenção, ele escreveu tudo que o Senhor, porque Moisés, ele era um repetidor do que ele ouvia de Deus. Ele não inventava igual tem hoje os adivinhos. O cara fala o que Deus não falou, e que fala a visão que Deus não deu, que fala sonho que Deus não deu. Ontem foi até engraçado, tem um pastor, um cara muito bacana, ele vai vir aqui no culto da unidade, que vai ter em abril, e ele contando que ele foi numa igreja, acho que na cidade de Campo Grande, sei lá onde que foi, e aí tinha um pregador lá, que ele chegou para a moça e falou assim: moça, Deus está falando assim, assim, assim. A moça com cabelão até aqui, sabe, essas moças com cabelão assim. Aí a moça olhou para ele e falou assim: eu sou homem. A mãe que estava do lado do rapaz, que era adolescente, ela ficou. O cara ficou com tanta vergonha que ele pegou a bibliazinha dele, meteu marcha, foi embora, e outro pastor continuou a pregação. Nós não inventamos profecias, nós falamos aquilo que Deus mandou profetizar, porque primeiro eu ouço e depois eu falo. Se eu quero falar em meu ministério, seja na canção, na pregação, sem antes ouvir a voz de Deus, eu serei um falso profeta. Então esse texto, ele mostra como Moisés era apenas alguém que dizia aquilo que ele aprendia de Deus. Por isso tem muitas pessoas hoje enganadas, porque em público é muita unção, mas no secreto é muito escândalo. Aí chega uma hora que não aguenta esconder, que explode. Na manhã seguinte, Moisés se levantou cedo. Sempre os profetas levantavam cedo. Jesus orava de madrugada, Jeremias buscava de madrugada, Moisés teve experiência de madrugada, Abraão, quando foi levar Isaac para sacrifício, era de madrugada. É nessa hora que os chamados se colocam à disposição. Levantou-se cedo, construiu um altar no pé do monte e ergueu 12 colunas. Versículo 5, vamos lá, que eu vou ter que pular algumas coisas. E em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos, novilhos. 6, para chegar onde eu quero chegar. Isso aqui é a base da Santa Ceia, da ceia do Senhor. Qualquer dia, numa quarta-feira, eu vou trazer sobre o verdadeiro sentido da ceia. Meu irmão, você vai entender o que é participar da ceia, o que é a ceia do Senhor. Esse texto aqui que Moisés fez, ele fez um sacrifício e pegou o sangue e ofereceu como sacrifício pelos pecados do povo. Então o povo fez uma aliança com Deus, uma aliança de sangue. Vocês sabiam que na macumbaria existe um ritual que eles fazem aliança de sangue com Satanás? Mas eles copiaram isso, claro que não é nesse sentido, tá? É que
espiritualmente falando, Jesus, ele ofertou o seu sangue para purificar e perdoar nossos pecados. Então a aliança que a gente tem é uma aliança de sangue, porque Jesus deu a sua própria vida. O sangue na Bíblia representa a vida. A vida está no sangue. Quando a gente perde muito sangue, o que acontece? A gente morre. Ok? Versículo 7. Versículo 8, pra gente... Não, versículo 8, vou ler 8, 9 e 10 pra gente acelerar aqui, que senão, onde eu quero chegar? Moisés, esse tomou, não é de tomar assim não, tá, gente? Ele pegou o sangue, tá? Ele pegou o sangue, aspergiu sobre o povo, como símbolo de purificação, ó, vocês estão sendo lavados pelo sangue, que simbolicamente representa o sangue de Cristo. Ok? Este é o sangue da... Porque o que Deus quer? Aliança, relacionamento, comunhão, intimidade. Que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras, versículo 9. Olha, gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui que você vai ver é muito forte. Versículo 9. Moisés, Arão, que era irmão de Moisés, eu estou enganado? Esse que era irmão de Miriam, acho que Moisés também, né? Isso, irmão de Moisés. Nadab, que era filho de Arão, Abiú, que era filho de Arão, e os 70 autoridades de Israel, eles subiram ao monte. Coloca o versículo 10. O que eles viram depois? Quem que eles viram? Meus irmãos, quem tem aliança com Deus, que é perdoado pelo sangue, tem acesso à glória de Deus. Coloca isso no teu coração, na tua mente. Quem é perdoado pelo sangue, purificado pelo sangue, tem acesso à glória de Deus. Sabe por que nossa vida espiritual não flui? Porque a gente insiste em permanecer no pecado, a gente não confessa pecados, a gente vive se maquiando, se ocultando. Então, em vez de ver a Deus, a gente começa a ver o diabo. De toda aquela multidão, 70 e algumas pessoas só que viram a Deus. Vocês estão entendendo que Deus chama muitas pessoas, mas são poucas que estão dispostas a conhecer Ele de verdade. São poucos que são sedentos. São poucos que falam assim: eu quero ir além. Deus, eu vi o mar se abrir, eu vi água sair da rocha, mas isso não é o suficiente. Eu não quero ver só as bênçãos, eu quero ver a tua glória, eu quero conhecer o Senhor. As bênçãos só são uma migalha do que Deus tem para te dar. O problema é que a gente ama mais as bênçãos do que o Deus da bênção. Às vezes a gente é um crente interesseiro, porque essa foi a acusação de Satanás contra Jó. Satanás falou assim: Deus, Jó só te adora porque o Senhor abençoou ele, o Senhor secou ele de bênção, então ele te adora por causa disso. Tira tudo dele, eu quero ver se ele vai te adorar. E Deus falou assim: espera só que você vai ver que Jó não é um crente interesseiro. Jó perdeu tudo. E a Bíblia diz que Jó se prostrou e disse: Deus me deu, Ele me prosperou, Ele me abençoou, Ele me enriqueceu, mas se Ele levou, ainda bendito seja o nome do Senhor. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu vou ganhar. Não é, meu irmão. Não é. Agora preste atenção. E viram um Deus de Israel. Olha agora. E sob é debaixo de seus pés, havia algo semelhante a um pavimento, ou seja, um chão de safira, uma pedra preciosa de um tom assim esverdeado. Olha que visão linda, gente. Brilhante como o próprio. Agora imagina, eles no monte, e Deus fez o chão do monte ficar brilhando, todo esverdeado. E eles andando, como se estivesse andando como se já estivesse nas ruas de ouro do céu. Quem já leu Apocalipse sabe do que eu estou falando. Imagina isso aí, irmãos. A glória de Deus transforma ambientes. A glória de Deus faz aquilo que é nada se tornar o melhor lugar do mundo. Pode ser igrejinha de tijolo, de barro, mas se a glória de Deus está lá, é o melhor lugar do mundo. Que negócio é esse? Não tem que ser igreja estruturada, que tem ar-condicionado, que tem jogo de luzes, que guerra que competição é essa? Quem falou que Deus se importa com isso? Eu estou dizendo que não é importante, mas quem falou que a igreja tem que ser igreja por causa disso? Eu queria estar lá nesse dia aí. Imagina a experiência, irmãos. Quem está na presença de Deus não quer sair.
Quem vê a Deus, conhece a Deus, experimenta de Deus, ele não quer sair. Agora você entendeu por que Moisés ficou 40 dias no monte? Você está entendendo? Porque quem está lá, meu irmão, você não vê o tempo passar. A melhor coisa do mundo é você estar no lugar que Deus está. É a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é você saber que Deus está com você, está em você. A melhor coisa do mundo. Versículo 11. Mas Deus não estendeu a sua mão para punir esses líderes do povo de Israel. E eles contemplaram a Deus. Olha agora, o que eles fizeram? Eles comeram e... É um símbolo da ceia. Porque aonde tem a presença de Deus tem comunhão. Eu não sei que comida foi. Eu não sei que bebida foi. Porque o texto não diz que eles levaram comida lá para cima. Mas se Deus mandou através do anjo comida para Elias, por que Deus não prepararia um banquete para os seus servos que estavam diante dele 40 dias no monte? Existe uma comida preparada por Deus. Que eu estou falando de pizza, não estou falando de batata frita, estou falando de salgado, estou falando de salgado toda hora, estou falando de donuts, estou falando de comida espiritual. A Bíblia diz que aquele que vencer terá o direito de comer da árvore da vida. Aquele que vencer terá o direito de comer do maná escondido. O maná verdadeiro não é aquele que o povo de Israel disse que comeu, meu irmão. O maná verdadeiro está reservado para o grande dia que você vai ter o direito de comer. Ah, meu irmão, tem muita coisa reservada de Deus para nós, mas nós estamos muito distraídos. Somos muito relaxados. Tem muitas coisas a pregar ainda, mas o meu tempo já acabou. E nesse momento, querido, eu quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Só escute. Êxodo 24, 17. Êxodo 24, vou ler a partir do 15 aqui para ficar melhor, tá? E Moisés subiu ao monte e este foi totalmente coberto por uma nuvem. E a glória, a kavod, a glória, na Bíblia não tem Shekinah, tá? Shekinah não tem nada a ver com a glória de Deus, é kavod. E a glória de Jeová desceu sobre o monte Sinai, que ficou coberto pela nuvem durante 6 dias. 6 dias o monte ficou coberto e Moisés lá. E o Senhor falou com Moisés no 7º dia. Moisés esperou 6 dias para Deus falar com ele. Versículo 17. E a aparência da glória do Senhor era um fogo devorador sobre o cume do monte e aos olhos dos filhos de Israel. Então Moisés entrou no meio da nuvem e sobre o cume do monte. E Moisés esteve ali no monte durante 40 dias e 40 dias. Sabe por que tem pessoas querendo sair da presença de Deus? Porque são pessoas que não querem pagar nenhum preço para conhecer a Deus. O preço não é dinheiro, é um preço maior. Ou melhor falando, né? É um valor. O valor de servir a Deus é negar a si mesmo. O preço para poder servir ao Senhor é um só. Vocês repararam como essa passagem de Moisés fala sobre tempo? Ele ficou 6 dias, Deus falou 7º dia, depois ficou 40 dias. A forma que você administra o seu tempo mostra onde está o seu coração. É por isso que hoje muitas pessoas não têm tempo para Deus, porque o coração delas não está em Deus. Deus é sempre o último, nunca o primeiro. E o Espírito Santo hoje está nos chamando. Eu quero colocar vocês numa nuvem de glória.
Eu quero colocar vocês numa nuvem da minha presença. Eu estou chamando você para buscar a minha presença. Está disponível, o céu está aberto. Não é amanhã, não é terça-feira, é hoje. O céu está aberto. O Senhor tem a sua promessa firmada, Ele não mentiu. O céu está aberto para aqueles que estão sedentos, para aqueles que querem experimentar mais do Senhor. Deus está te dando a oportunidade de receber algo especial da parte dele hoje. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Por favor. Se você quer, ô Vitor, eu quero algo de Deus, eu quero algo novo de Deus, eu quero ver um tempo novo com Deus. Está convidado. Vem aqui na frente. Se o Espírito Santo falou com você, não se acanhe, não se envergonhe, não tenha medo. Chegou o tempo, meu irmão, de viver a realidade da promessa. Chegou o tempo de mergulhar de um jeito que a gente há muito tempo não mergulha. O Espírito Santo de Deus já tem falado com você. E para Deus fazer, meu irmão, não precisa alguém cantar. Começa a falar com Ele aí. Há quanto tempo você não chora a presença de Deus? Há quanto tempo você não sente seu corpo estremecer pela presença de Deus? Quanto tempo você não fala mais em línguas? Quanto tempo você se sente travado? Você se sente vazio? Parece que a lâmpada foi se apagando. Oh, meu irmão, o Espírito Santo está aqui hoje para te encher, para te renovar, para te tocar. Ele está aqui agora aí, ó, tocando em seu coração, renovando a sua vida. Ele está tirando as coisas velhas e colocando uma nova esperança, uma nova fé. Está marcando um novo tempo em sua vida. Ele está marcando, querido, uma nova fase na sua vida espiritual, uma nova unção o Senhor está derramando em você. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, vai trazendo um novo tempo, Senhor, a partir de hoje sobre nós, sobre os ministérios, sobre, Senhor, pregadores, pregadoras, ministros. Senhor, vai trazendo um tempo, Senhor, de comunhão, de relacionamento, Senhor. Vai despertando, Senhor, em corações aqui a sede, Senhor, da Tua presença, Senhor, de comunhão, de relacionamentos. Pessoas que não pregavam vão voltar a pregar. Pessoas que estavam paralisadas vão voltar a caminhar no Senhor. Deus está destravando hoje aqui ministérios. O Senhor está destravando, querido, a sua vida espiritual. Oh, aleluia. Fale com o Senhor. Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz para este mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz para este mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso
não posso terminar esse culto hoje sem falar isso aqui. Moisés passou quantos dias no monte? Quantos dias? Depois ele passou mais 40, mais 5 para outro dia. Enquanto Moisés passou 40 dias no monte, o povo não subiu. O que o povo ficou fazendo enquanto Moisés estava buscando a glória de Deus no monte? Enquanto Moisés estava vendo a Deus, o povo lá embaixo falou assim: já que Moisés sumiu, já que Moisés nos abandonou, vamos bagunçar, porque a ausência do líder faz o povo relaxar e cair em pecado. Aí sabe o que o povo fez? Eles tiraram os brincos de ouro, as correntes de ouro, e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Enquanto Moisés estava vendo a Deus, o povo estava idolatrando aquele bezerro de ouro. E eles disseram assim: este bezerro foi o que nos tirou do Egito. Ou seja, eles estavam dizendo que o bezerro era a imagem visível do Deus invisível. Resumindo, eles estavam dizendo que o bezerro era a imagem, em vez de ser Jesus, a imagem de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Que enquanto os irmãos estão buscando a glória de Deus e você não está fazendo parte, com certeza você está fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus. E a grande pergunta é: enquanto estamos buscando a glória de Deus, o que você está fazendo? Quando nós estamos aqui para adorar, para orar, para buscar a Deus, para aprender a falar de Deus, será que você não está adorando um bezerro de ouro? Será que você não está idolatrando? Será que você não está colocando algo no lugar de Deus? Irmãos, eu tenho orado ao Senhor. Deus revela, Deus mostra, não é? A gente aprendeu? E o que tiver, irmãos, Deus vai mostrar. Tudo que for pedra de tropeço, tudo que for porta de entrada para o maligno, Deus vai mostrar. Queridos, Deus está nos convidando. Deus está nos convidando para um relacionamento. Quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Estamos sentindo a falta de muitos irmãos. Precisamos nos unir, precisamos voltar a buscar o Senhor. Começa por nós. Começa por nós. Mande sua mão assim para o céu. Espírito Santo, traz, Senhor, um tempo de mudança. Tempo, Senhor, de restauração espiritual. Traz, Senhor, um tempo de coisas novas, de um novo tempo. Que o passado, Senhor, venha ser perdoado. Que o passado, Senhor, fique obviamente para trás. E agora, Senhor, é recomeço, vida que segue, vida para frente, novo tempo, nova história. Que venha um tempo, Senhor, de um derramar da tua unção sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, um tempo de renovo, de ânimo, de encorajamento, Senhor, de dons espirituais. Senhor, traz um tempo de renovo, Senhor, para a vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo.